No vídeo de hoje, nós vamos falar de um assunto que interessa muito aos anfitriões que exploram imóveis em condomínio, principalmente por plataformas eletrônicas de locação por temporada, né, como Airbnb, Temporada Livre, Booking e várias outras. Tá? Qual é o meu argumento? A locação por temporada em condomínio vai acabar. Repito, a locação por temporada em condomínio vai acabar. Como? Já vou explicar para você. Aproveite, convidamos a você a dar o seu like e a assinar o canal, tá bom? Vamos começar? Primeiro fator, o aumento da intolerância dos síndicos e dos moradores também. Locação por temporada é mais antigo do que andar para frente. Sempre houve locação por temporada. Classificados, jornal de domingo em papel, né? Se eu me lembro, anos 90, né? Folha, Estadão, Globo, Correio Brasiliense, Primeira Mão, Diário Popular. Todos os classificados naquele o jornal de domingo em papel eram um calhamaço desse. Aí quando se chegava em janeiro, do Natal até o Carnaval, um monte de anúncio uma paulada de anúncios de locação de temporada, né? Para as regiões de praia, né? Rio de Janeiro para Búzios, Araruama, Macaé, Rio das Ostras, São Paulo, Guarujá, São Sebastião, esses lugares tipicamente turísticos. Né? E, além disso, sempre houve nessas cidades que tem muito imobiliárias voltadas à administração de casas por temporada. Né? Já falei nesse canal sobre o caso lá da coroação do rei Eduardo VII. Tá certo? Porém, o que aconteceu? As plataformas eletrônicas tornaram muito mais intenso o que já era normal antes da internet. Né? O Airbnb, Booking, Temporada Livre, etc. Ou seja, você tem um fluxo muito maior de pessoas alugando por temporada em lugar turístico. E aí nós temos síndicos intolerantes, né? Síndicos e moradores intolerantes também, que vão buscar meios lícitos ou ilícitos para impedir a locação por temporada, né? Que tem cidades com grande fluxo turístico, né? Já falei em vídeo anterior os entendimentos sobre locação de temporada por Airbnb. Primeiro, de que era o livre exercício do direito de propriedade, que essa restrição desse direito poderia ocorrer por necessidades coletivas, mas em situações excepcionais e claramente evidentes. O segundo, mais comum, era que era necessário mudar a convenção do condomínio. O terceiro seria um risco genérico à segurança do condomínio, que seria um dever do síndico, né, de proibir, inclusive administrativamente. Mas vamos focar aqui na visão jurisprudencial mais importante, né, que é o da necessidade de alterar a convenção. O que é necessário? Votação de 2/3 para que seja cumprido esse critério. Votação de 2/3, tratamento diferenciado para as coberturas e casas maiores, né, condomínios horizontais, e registro da convenção no registro de imóveis. Essa reunião de condomínio tem que ser registrada no próprio cartório de imóveis na convenção do condomínio. Livro 3, registros atípicos. Onde é que estão essas regras? Né? Onde vemos isso? Vamos lá. Artigos 351 e 352 do Código Civil. 351. Depende da aprovação de 2/3 dos votos de condôminos a alteração da convenção
mudança da destinação do edifício ou da unidade, que depende da aprovação pela unanimidade. 1352. Salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão por maioria dos presentes. Mas o interessante é o 352, parágrafo único. Os votos serão proporcionais às frações ideais e outras partes comuns. Por que esse parágrafo único é importante? Por causa aí das coberturas, né? Ou no caso de condomínios de casas, as casas maiores, né? Esse voto não só tem que ser de 2/3, como o da cobertura pesa mais. Ou da casa maior pega é um voto maior, é um voto percentualmente maior. Tá? Aí você me pergunta, você acha que os síndicos ressentidos estão cumprindo integralmente isso aqui? Não. Inclusive existe um espaço jurídico muito grande para anulação dessas assembleias. Por quê? Porque as assembleias não seguem os requisitos mais rigorosos para anulação das convenções, né? Não seguem as regras mais rígidas, não estão sendo atendidas. Tá? Há um vício formal no ato de proibir, né? Não existe uma rejeição tão grande, tão pesada de fazer essa locação. Aspecto segundo, preferência por meios de papel e não por meios eletrônicos. Existe uma crença, principalmente na população mais idosa, né, que as locações por meios pessoais, né, jornais, imobiliárias, em cidades turísticas ainda temos muitas imobiliárias aí que fazem essa locação por temporada, né, administra imóveis de temporada. Seria uma locação mais segura do que por meios eletrônicos. Isso é verdade? Não, não é verdade. Por quê? Porque no caso das plataformas eletrônicas, como o Airbnb, não só as pessoas têm que se identificar e apresentar a verificação documental, como todos os dados, em razão do marco civil da internet, eu não quero me alongar muito no marco civil da internet, para não tornar esse vídeo muito longo. Mas todos os dados locatários estão lá e eles têm a obrigação legal de guardar esses dados por 6 meses, né? Se é um delito praticado por um locatário, os registros podem ser acessados pelas autoridades. Se chegar numa situação extrema aí de acontecer alguma coisa, algum delito, aí a autoridade policial, precisa dos dados do condomínio ou o juiz responsável pela instrução daquele delito, né? Se acontece essa situação, eles têm que guardar 6 meses e entregar essas informações para as autoridades, né? Ou seja, existe um controle maior por plataformas eletrônicas do que no olho, né? Olho no olho, locação feita pessoalmente pelo proprietário, pode não ter tudo isso, desde que seja uma coisa por quê? Porque depende do conhecimento e da habilidade do proprietário, né? De achar essas restrições, né? E nem todo proprietário tem a capacidade, a habilidade de lidar com isso. Tá? Terceiro, projeto de lei 2474/2019. Isso aqui é terrível. Se isso aqui um dia virar lei, hoje é um projeto de lei, isso não é lei. Isso aqui, por enquanto, ninguém tem obrigação de cumprir isso aqui. Agora, se o Congresso Nacional votar, o mensalão for pago
a Câmara e Senado votarem e o presidente sancionar, isso aqui se torna lei. Tá? Hoje, a locação residencial por temporada, locação residencial, e não tem limite algum de razão, pode ser de um dia, se for por menos de 90 dias. Aqui diz a lei. Né? Vamos ver os artigos 48 e 49 da lei de locações, né? Lei 8245. Artigo 48. Considera-se locação por temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, obras e outros fatos que decorrem aí apenas de algum tempo, né? E que foi contratado por prazo não superior a 90 dias. Tá? Se o imóvel estiver mobiliado, terá a descrição dos móveis e utensílios e o estado em que se encontram. Então, doutrinariamente, o que é isso? Isso é bastante claro. Locação temporária residencial se for de menos de 90 dias. Qual é o doutrinador mais claro que assunto? Quem fez o relator do projeto de lei que resultou na lei de locações, Silvio Capanema. Ele diz que o objetivo é incidir a liberdade. Tá? Ele foi Silvio Capanema foi o desembargador, né? Foi o assessor do governo Collor, né? Que é a lei de locação de 1991. E ele disse que ele era um liberal, né? Um liberal no sentido livre economia, livre comércio, né? Que era aí a grande direção do governo Collor. E a maioria dos condôminos permite as locações, então, porque a regra é a liberdade. A proibição é a exceção. Pode proibir? Pode. Se a convenção fizer com toda a complexidade de votação e registro. E, além disso, se pode punir o condomínio, né, por faltas aí ao risco, independentemente de convenção, violações aí à segurança, à convivência, né, se está causando problemas aos moradores, etc. Agora, vamos ter o contrário, né? Pelo projeto de lei 2474/19, vamos ter o contrário. A regra é a proibição, a liberdade de contratar é a exceção. Vamos ter o engessamento do mercado de locações temporada. Assim diz o projeto de lei. Congresso Nacional decreta. Artigo 50. É vedada a locação para a temporada contratada por aplicativos ou plataformas de intermediação em condomínios edilícios de destinação residencial, salvo se houver expressa previsão na convenção de condomínio. Ou seja, só se a convenção de condomínio permitir. E aí vai ser o contrário. Você só permite com um processo complexo, processo extenso de proibição do condomínio, né? Se você tiver toda a restrição, aí você tem a proibição, aí você pode ter. Vai ser alugar por temporada vai ser exceção, né? Em lugares que tem muita demanda. Tá? Ubatuba, Búzios no verão, o Campos de Jordão no inverno tem uma demanda absurda por hospedagem. Vai ser muito prejudicada por essas restrições, né? Vamos ter a virada do jogo. A partir daí, somente se 2/3 do condomínio autorizar e tiver registro cartório que pode se ter outras plataformas. E aí nós vai ter o nascimento de trocentas distorções, né? Onde tem dificuldade, vendem-se as facilidades. Nós vamos ter um mercado negro aí de locações temporárias, é um mercado improvisado. Você chega na cidade e não sabe se pode ingressar no imóvel,
se o porteiro vai deixar, o que vai acontecer. Porteiros e zeladores vão ficar os caras mais ricos. Vão ficar os caras mais ricos, né? Ter suborno e presentes para até dizer chega. E a solução positiva é que vamos ter condomínios feitos com esse objetivo expresso, né? Já na convenção de condomínio, vamos ter a especificação da destinação, inclusive vai ser proibido morar, né? É uma semi-hotelaria, né? Vai ter porteiro, vai ter um controle de acesso maior, etc. Esses condomínios vão existir e as unidades vão ser de um valor bem mais elevado do que as unidades normais, né? O quarto problema é o movimento antiturismo. O que acontece? Existem cidades que têm grande movimento de turismo e muita alocação por aplicativo que tem problema de moradia. O que está acontecendo hoje? A alocação por aplicativo sendo politizada. Tá? Antes, controle de aluguel era um problema politizado, né? Uma lei municipal definindo o teto do aluguel. Né? Isso deu trocentos problemas no nosso tempo da hiperinflação, isso dava trocentos problemas. Nos anos 80 isso aqui se tornou um país em caos. Mas estamos tendo agora nós estamos tendo uma politização desses aplicativos. Qual é a ideia? É que esses aplicativos não podem, esses aplicativos devem ser muito regulados, ou pagam uma taxa alta, ou não podem, né? Por quê? Porque tem problema de moradia. O objetivo é fazer com que as unidades sejam alugadas para moradia e não para temporada, né? Aqui nós temos alguns exemplos. Amsterdã, temos São Francisco, temos Barcelona, o Airbnb foi uma briga política. Lá é uma politização intensa, né? Uma briga ferrenha com a prefeitura. Tá? Conclusões. Aqui nós terminamos o vídeo, portanto, o argumento é que o Airbnb em condomínios vai ser uma tendência bem mais difícil de sustentar no longo prazo. Seja por causa dos síndicos intolerantes, seja por causa da pressão legislativa contra a locação de temporada, né? Vamos ter pressão das prefeituras. Tá? E esse projeto 2474 de 2019. Tá certo? Muito obrigado.